Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Convido os irmãos a um momento de oração. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um dia em Tua presença, na Tua casa com meus irmãos, Senhor. Peço que o Senhor esteja à frente desse culto. A cada pessoa que subir aqui no Seu altar, Senhor, seja cantando, falando de Ti, qualquer palavra dita ou cantada aqui, Senhor, que ela possa ir de encontro a cada coração que está aqui presente, Senhor, e que cada uma dessas pessoas possam levar essa palavra durante sua semana para amigos, familiares, colegas, deixar essa mensagem, a palavra do Senhor, a salvação que temos para elas. É isso que eu te peço, no nome bendito de Jesus. Amém. Convido os irmãos para a nossa leitura bíblica, que fica em Romanos 8, do 31 ao 37. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercedeu por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido agora os irmãos a se colocarem de pé. Vamos entoar o hino 228 do HCC. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas em nossas vidas. Vamos cantar com alegria, vamos glorificar ao nosso Deus que é digno de honra, de glória e de adoração. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor,
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A que nos convida tal prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs? Agora iremos para o nosso momento de avisos. Já é de costume, sabemos que temos no meio da semana, às quarta-feiras, o culto de oração, no qual se inicia às 20 horas. Esse culto é destinado justamente aos irmãos se encontrarem, orarem, mostrar o seu agradecimento, demonstrar os seus pedidos, e tudo isso é feito nessa quarta-feira. Também temos os cultos, no caso do mês da família, os cultos nos lares, que têm acontecido na sexta-feira e aos sábados. Tem mais algum aviso, pastor? No último sábado do mês, dia 28, nós teremos uma reunião aqui com a liderança. Então, todos os líderes, toda a diretoria está convocada, 6:30 da tarde, todos nós presentes aqui, para nós elaborarmos a pauta da nossa Assembleia Ordinária para o dia 29, às 10 horas da manhã, aqui no templo da igreja. Então, todos os membros da igreja são convocados a estar conosco no dia 29, domingo, a partir das 10 horas da manhã. E aí a liderança convocada às 6 horas do sábado para nós elaborarmos a pauta da nossa Assembleia. A Deise tem um aviso? Isso, é verdade. O próximo sábado, 7 horas da noite, próximo sábado, 7 horas da noite, nosso culto da família, na semana, acontecerá na casa da nossa irmã Creone. Eu estou tentando lembrar aqui o endereço de cor, mas a minha memória vai falhar nesse momento. Mas nós vamos avisar para você que não sabe aonde mora a Creone. Acredito que a maioria dos irmãos saibam aonde ela mora. No próximo sábado, 7 horas da noite, na casa de nossa irmã Creone. Nós estamos no mês da família. Mês de maio, nós separamos para trazer mensagens, para trazer reflexões, para lembrarmos da importância da nossa família. E você é mais que convidada a estar conosco nestes encontros. Vamos seguir com o nosso culto. Agora vamos para o nosso momento de oração. Vou pedir para aqueles irmãos que tiverem algum pedido se colocarem de pé. Nesse momento ainda não falaremos dos pedidos dos irmãos. Esse momento a gente vai deixar, como informei, para o nosso culto de quarta-feira, no qual os irmãos podem compartilhar. Vou pedir para a irmã Franciele nos levar em oração pelos pedidos dos nossos irmãos.
Amém. Agora eu convido os irmãos que têm algum agradecimento a se colocarem de pé também. Eu vou pedir para a nossa irmã Juliana nos levar em oração pelos agradecimentos. Amém. Ainda de pé, irmãos, convido os irmãos da equipe de cânticos. Vamos entoar o cântico Quero Louvar-te. Esse cântico me faz lembrar muito da vontade de querer louvar, querer cantar, e me lembra muitos irmãos de outros países que às vezes não tem essa facilidade que a gente tem aqui de cantar, louvar o nosso Deus em qualquer praça, qualquer lugar, poder cantar aqui em alto, bom som. Às vezes, eu não quero cantar esse cântico, eu não gosto dessa letra. Às vezes eu não quero cantar esse hino, porque hino, muitos falam que é coisa de velho. Não quero cantar hinos. Não, irmãos, vamos cantar para a glória de Deus, seja hino, seja cântico, seja louvores, porque não é para mim nem para você, é para Deus. E vê a letra, o que está cantando, é para Ele, é só para Ele. Então cante com vontade, cante com amor. Não importa se nossa igreja está cheia ou vazia, se você está feliz ou triste. Na hora de louvar a Deus, louve de todo o seu coração. Amém? Vamos cantar, Quero Louvar-te. Cantemos. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti.
mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor, Senhor. Nesse clima de adoração, entoaremos o cântico Vim para Adorar-te. Beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
Jesus. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. O próximo cântico que iremos entoar é o cântico Quebrantados. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e suas ofertas, pode estar ofertando durante esse cântico. Durante esse cântico, como os irmãos, alguns já sabem, estou tendo algumas aulinhas de teclado e eu vou tentar arranhar um pouquinho. Som. Olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi,
por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Agradecidos somos pelo maior bem que tu nos deste depois da nossa vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós louvamos a ti, Senhor Deus, quebrantados perante o teu altar. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela fidelidade dos teus servos e servas nesta noite, também devolvendo uma parte do muito que tu tens dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este momento. Continua falando conosco, é a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Agora eu passo a mensagem para o nosso pregador da noite, que é o nosso pastor. Muito bem, vou chamar as crianças. As crianças há pouco tempo, né? Chamar as crianças, eu também vou querer ir, porque eu sou criança há mais tempo. Só as crianças há menos tempo, para um encontro que elas terão especial agora à noite, junto com a professora Daisy. E nós vamos orar também para que a mensagem que elas irão receber possa encontrar morada em seus coraçõezinhos e elas cresçam no temor do Senhor. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta disposição da tua serva. Obrigado, Senhor Deus, por este momento em que as crianças também podem ouvir, receber a mensagem do Senhor na linguagem perceptível a elas. Abençoa-as grandemente nesta noite, ó Deus, assim também como aquela que estará à frente deste trabalho, ser com ela ajudando, dando força, sabedoria para a condução deste ministério.
Fala conosco aqui também, ó Deus, com a Tua palavra, com a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite, para a honra e glória de Ti mesmo, para a nossa edificação. É a minha oração em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Bom culto, crianças. Nós estamos no mês da família. E aí nós, neste mês de maio, vamos trazer algumas mensagens relacionadas à família. E a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, ela tem como tema, nesse ano de 2022, a reconciliação. Reconciliação em família. Provavelmente, olhando para o cenário que nós vivemos nos 2 últimos anos, a questão dos relacionamentos familiares, eles sofreram muito com a pandemia. O número de divórcios e de separações aumentou muito por causa da pandemia. Por quê? As pessoas começaram a viver mais tempo juntas, né? Algumas começaram a trabalhar em home office, em casa. Algumas perderam o emprego. E o convívio ficou maior. Apareceu até algumas brincadeiras, né? A pessoa perguntava assim, quem é essa pessoa que está comigo? Essa pessoa é com que você casou, faz 20 anos que você está com ela, né? Você não conhecia ela? Não, é que eu conhecia uma outra pessoa, por causa do trabalho, por causa do nosso cotidiano, que mudou totalmente. Infelizmente, isso trouxe malefícios grandiosos às famílias, no âmbito geral. Isso não é só no Brasil, não. Isso foi uma catástrofe mundial. Os países que mais incentivaram as pessoas a ficarem em casa foram as que mais sofreram nesse sentido, porque as pessoas ficaram mais juntas. Para aquelas famílias, aqueles casais que verdadeiramente compreenderam o que é o casamento bíblico, o que é a união de duas pessoas ao olhar de Deus, esses casais sofreram menos. Não que não sofreram, mas sofreram menos. Por quê? Porque no conceito bíblico, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Dos casais aqui, quem casou para ser feliz? Como você já conhece a história, você não levanta a mão, né? Muito bem, continue assim. A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer alguém feliz. E a outra pessoa, esse alguém com o qual nós casamos, tem que ter esse mesmo pensamento. Porque se um só tiver o pensamento, é aquele ditado, aquele provérbio popular, o que um não quer, dois não fazem. Ora, se eu quero que o meu casamento seja feliz, é necessário que eu faça o meu cônjuge feliz. E o cônjuge tem que ter esse sentimento, pensamento e intenção. Eu vou fazer esse cabra feliz. Vou fazer essa cabra feliz. Esse círculo virtuoso, ele passa a nutrir a união familiar e vai gerar um casamento razoavelmente saudável. Não que não haverá problema, é lógico que vai haver problema. Onde tem 2 seres humanos juntos, vai ter problema. Não tem jeito, né? Aliás, se o ser humano ficar sozinho, ele vai ter problema. Eu não aguento mais ficar comigo mesmo. Nós nunca estamos contentes conosco mesmo. E por que tudo isso? Eu sei que é chover no molhado, né? Eu vou repetir muita coisa do que eu já disse. Pecado. Pecado que habita em mim, em você, em todo o ser humano, ele, em primeiro lugar, ele destruiu o relacionamento que nós tínhamos com Deus. Ora, aonde há pecado, não há como haver conciliação.
a não ser que a conciliação seja com pecado. Pecado mais pecado. E vai gerar mais pecado ainda, né? Se para a pessoa, se para o casal, se para a família, se para a comunidade, pecar é o que é legal, não vai ter problema. Eu até ia usar o exemplo ali do pessoal, mas não vou, né? Quando há um mesmo pensamento, uma mesma ação, um mesmo desejo, todo mundo caminha junto, mesmo que for para as trevas. Se todo mundo está imbuído a caminhar a passos largos para as trevas, vão caminhar para as trevas. Isso é líquido e certo. A Bíblia nos ensina isso. O pecado, ele trouxe distanciamento entre o homem e Deus. Mas também trouxe problemas do relacionamento horizontal. Homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, pais e filhos. O pecado fez isso conosco. E é por isso que a Junta de Missões Nacionais, neste ano, ela está imbuída em pregar, em ensinar, em incentivar a nós nos reconciliarmos. E o texto de hoje é o mesmo que nós lemos ontem lá na casa de nossos irmãos Genilton e Maria. E quem não foi no culto ontem? Como foi pouca gente, você ouviu, né? Que foi, né? Quem não foi, perdeu mesmo. Perdeu, porque estava muito gostoso a nossa comunhão ali. Mas o texto é o mesmo de ontem. Colossenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Falei 20 e 21, né? 21 e 22, tá? Perdão. Isso. Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar a sua palavra na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós, querido irmão, querida irmã, por causa do pecado que passou a habitar, primeiramente em Adão e Eva, e consequentemente em toda a sua descendência, da qual eu e você fazemos parte, nós perdemos muitos privilégios. O maior privilégio que nós perdemos foi a intimidade com Deus. Adão e Eva tinham uma intimidade sublime com Deus. Deus se apresentava a eles, conversava com eles todos os dias. E nós não sabemos como isso acontecia, mas basta entender que havia um relacionamento de Deus para com a excelência da sua criação, o homem, o ser humano. Mas Satanás, por causa da sua inveja, o seu desejo de ser parecido com Deus, porque a nenhum anjo Deus disse que havia criado eles à imagem e semelhança de Deus. O único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem, eu e você. E esta questão de imagem e semelhança não se atenha às questões físicas, porque nós somos diferentes, né? Alguns são mais gordinhos, alguns são mais magros, uns são mais claros, e assim por diante. Temos diferenças físicas. Então não se atenha às questões físicas para querer imaginar como que é Deus. Por muito tempo,
A Europa, ela mostrou Jesus como um homem loiro, de olhos azuis. Não que Jesus não possa ter olhos azuis e cabelos loiros, mas a chance disso acontecer em alguém que nasceu na Palestina, no primeiro século, é muito difícil. Então não se atenha às questões físicas para imaginar a imagem e semelhança de Deus para com o ser humano. Esta imagem e semelhança não está nas questões físicas, mas nas questões cognitivas, nas questões de capacidade que nós temos de pensar, de raciocinar, de agir, de tomar decisões. Nós somos seres que têm esta capacidade. Não que os anjos também não as tenham, mas eles as têm de uma outra forma. Mas somente nós recebemos a alcunha de ter sido criados à imagem e semelhança de Deus. E, infelizmente, Satanás, ele se rebelou, ele queria ser alguém maior do que ele era, e ele queria a adoração para si mesmo, onde já se viu todos os seres adorarem a Deus e ninguém adorar ele, não é? Ele se achou injustiçado, se rebelou contra Deus, e a rebeldia contra Deus traz separação para com Deus. A Bíblia não nos relata como aconteceu isso na eternidade, mas tenha certeza, foi algo grandioso, a ponto de não haver salvação, de não haver recuperação, de não haver perdão para Satanás e os seus anjos. A Bíblia diz que 1/3 das hostes celestiais, elas se rebelaram também e estão andando junto com Satanás. Rebeldia traz separação. E Satanás, então, ardiloso como é, ele tentou também fazer isso com a excelência da criação de Deus e conseguiu. Fez com que o homem e a mulher se separassem de Deus através do pecado. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, ele criou o plano para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. Ao longo da história, houve muitas etapas para isso. Deus levantou os patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Depois levantou os descendentes de Jacó, que passou-se a chamar Israel, o povo de Israel para serem embaixadores de Deus aqui na terra. Dentre deles, separou uma linhagem, a linhagem de Levi, para que eles fossem os sacerdotes, para que eles conduzissem o povo em adoração a Deus. Deus também levantou profetas, levantou reis, e todos falharam. Ao final do projeto, Deus então, ele levanta o seu filho, ou envia o seu filho para viver entre nós, e aí sim, através dele, através da sua obra, através da sua paixão, do seu sofrimento, ele nos reconcilia com Deus. Essa é a primeira ação de reconciliação. Não há reconciliação na família, não há reconciliação nos nossos relacionamentos familiares, de amizade, de convívio, se em primeiro lugar não haver reconciliação com Deus. É o que nós chamamos de reconciliação vertical, né? De nós para com Deus. O pecado, ele causou essa separação. Inimizade de nós para com Deus. Nós lemos no versículo de número 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Esse mau procedimento não é porque eu e você pecamos,
é porque eu e você somos pecadores. O pecar faz parte da nossa natureza. O que nos faz e nos transformou em inimigos de Deus não é o fato de nós pecarmos, é o fato de nós sermos pecadores. Quando Jesus vem a este mundo, ele prega o evangelho da reconciliação, ele chama novamente o povo para se entregar verdadeiramente a Deus e confiar nele, em Jesus. Olhar para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Para nós hoje é fácil perceber isso, né? Porque nós conhecemos a história. Nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que Jesus fez por nós. Quando ele está pregando estas verdades, as pessoas ainda não compreendiam. Muitas só vieram a compreender após a ressurreição de Cristo Jesus. Glórias a Deus, querido irmão, querida irmã, que ainda hoje, no século 21, eu e você podemos ouvir essa mensagem, reconhecer que somos pecadores e que há esperança para nós. Esperança em Cristo Jesus, não pelos nossos feitos, não por algo de bom que eu e você tenhamos feito ao longo da nossa jornada, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, por cada um de nós. Os méritos são todos dele. É ele quem nos reconcilia a Deus. É ele que, através do seu sangue, limpa eu e você do pecado que faz com que eu e você estamos apartados de Deus. Quando Deus olha para mim, para você e para toda a humanidade, ele não olha simplesmente Nelson, ele não olha Maria, Neuza, Vando e assim por diante. Ele olha, o sangue do meu filho está ali. O sangue do meu filho está ali. O sangue do meu filho está ali. Como aconteceu com o povo de Israel quando fugiu do Egito. O anjo da morte, ele passava pelas casas e não via ali o Jacó, o Isaías, o Gerson, o Manassés. O que ele via ali? O sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Se tem o sangue do cordeiro, então a morte não passa por aqui. Se o sangue de Jesus está em você, a morte eterna não passa por você. É bênção de Deus. Por quê? Porque ele nos reconciliou com Deus através dos seus feitos. Mas nós também precisamos ter reconciliação com aqueles que nós convivemos no nosso dia a dia. E eu diria que é mais difícil reconciliar com as pessoas que estão ao nosso redor do que com Deus. Por quê? Primeiro, Deus é perdoador, certo? Deus é um Deus amoroso, ele é um Deus justo. Mas ele é um Deus amoroso, que perdoa o pecado dos pais e dos filhos até a terceira, quarta geração. É um Deus amoroso, é um Deus paciente, é um Deus que nos conhece. As pessoas ao nosso redor não são tão pacientes assim, nem tão amorosas, nem tão compreensivas. Uma palavra maldita e é o bastante para você destruir um relacionamento, para destruir vários relacionamentos, para destruir muitas coisas. E é necessário que eu e você também façamos a reconciliação horizontal. Pensando aqui em família, são as pessoas que mais convivemos no nosso dia a dia. Eu não sei como é formada a sua família, mas lá na minha casa, hoje nós somos em 3. Já fomos em 4. Né? Um dos nossos filhos já casou e foi tomar rumo da sua vida. Hoje nós somos 3. E diariamente nós estamos nos amando e nos pegando. Porque somos humanos.
Eu dizia isso ontem lá na casa do Genilton, né? Antes, e dizia hoje de manhã aqui também, antes de sermos cristãos, nós somos humanos. Corre sangue nas nossas veias. E não é de barata, não. É ser humano mesmo. Alguns são mais quentes do que outros. Às vezes o sangue ferve. E às vezes lançamos palavras que não gostaríamos. A Bíblia nos ensina que existem 3 coisas que depois de lançadas não voltam atrás. A flecha, a pedra e a palavra maldita. Depois que você lançou, ela não volta atrás. E dependendo da ação a qual elas foram destinadas, seja a flecha, seja a pedra, seja a palavra maldita, ela pode trazer um estrago grandioso. Uma flecha pode errar o alvo, a pedra também. Mas uma palavra maldita, normalmente ela acerta. E faz um estrago grande. E quando isso acontece na família, querido irmão, querida irmã, precisamos de um tratamento todo especial para que a reconciliação ela possa ocorrer e ocorrer de uma forma eficaz. Como que isso é possível? Também através de Jesus. Nós sozinhos não conseguimos, porque nós somos limitados, nós somos falhos. O versículo 22 diz, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Um outro texto bíblico, lá na primeira carta de João, no capítulo 1, nos versículos 7 até o versículo 9. Querido Max, obrigado, viu? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Qual é o caminho para que eu e você possamos reaver, conciliarmos os nossos relacionamentos? É a partir do perdão. E não há pedido de perdão se antes nós não colocarmos a mão na consciência e percebermos se erramos ou não. Pastor amigo meu, ele fazia a seguinte brincadeira. A gente erra, né? Todo mundo erra, né? Eu mesmo já errei. A última vez que eu errei, por exemplo, foi em 1986. Lógico que não, né? Fazia alguns segundos que ele havia errado. Todos nós estamos errando continuamente, porque somos pecadores. Errar é humano, mas acertar é divino. Reconciliar é divino. É através de Jesus, através do seu sangue precioso, que nós conseguimos reconciliarmos uns aos outros. Pastor, eu errei com uma pessoa, pedi perdão e ela não aceitou. E aí? Se você errou, se você humildemente pediu perdão e a pessoa não aceitou, o problema já não é mais seu. Não se desespere, não fique remoendo. Ai, a pessoa não aceitou. Se ela não aceitou, esse é um problema dela agora. Se você verdadeiramente compreendeu que errou, verdadeiramente compreendeu que precisava da reconciliação, você buscou orientação em Deus, criou coragem, pediu perdão à pessoa, e ela não aceitou, não há mais nada que você possa fazer.
agora o problema passa a ser dela para com Deus. Perdão, querido irmão, querida irmã, como dizia Ataúfo Alves, perdão foi feito para a gente pedir. Eu e você, se errarmos, precisamos fazê-lo o mais rápido possível. Principalmente se o erro acontece dentro do âmbito familiar. Como conviver, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, de birra. Acredite, tem gente que vive assim. Provavelmente você conheça, ou já conheceu, ou já ouviu alguma história de algum casal que eles nem se conversavam. Eu vi a história uma vez de um casal que ficou anos e anos. Por causa de uma birra, um não conversava com o outro. Só que no meio do caminho eles tiveram uma meia dúzia de filhos. Coisa de louco, né? Pois é. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa o tamanho dele. Não importa o erro que eu e você tenhamos cometido uns para com os outros. É propósito de Deus, querido irmão, querida irmã, que eu e você vivamos em conciliação, em concílio, em união de pensamentos um para com os outros. Porque Ele mesmo nos reconciliou através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Se Ele fez isso, dando o seu Filho em sacrifício, para reconciliarmos nós com Deus, quanto mais Ele vai fazer uns para com os outros. Como que você tem vivido, querido irmão, querida irmã? Tem alguma dificuldade com algum relacionamento? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito eclesiástico, seja no âmbito profissional, não importa. Quero apresentar a sua dificuldade para Deus nesse momento. Abaixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentar a cada um de nós, perante Ele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu, louvado sejas o teu santo nome. Nós estamos aqui na tua presença, Senhor Deus, primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que temos cometido, que não tem encontrado alegria aos teus olhos, graça em ti. E também, Senhor Deus, aquelas ações que temos cometido que têm trazido malefício aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, colegas de trabalho, que o Senhor, ó Deus, na tua infinita bondade e misericórdia, possa nos perdoar, possa limpar o nosso ser e possa receber a cada um de nós santos, inculpáveis, separados para ti, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Se há alguém nesta noite, nesta situação, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor perdoe pecados e coloque o desejo de cada um reconciliar-se uns com os outros, primeiramente para a honra de ti mesmo, em segundo lugar para a nossa edificação. Obrigado, ó Deus, por esse momento, por esta palavra, por esse ensinamento em nossas vidas. É a minha e a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final da nossa reunião. Hoje conseguimos até mais cedo. Não importa o tempo que nós ficamos, importa aquilo que nós pretendemos fazer. Louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Ore por sua família. Ore por nossas famílias. Eu gosto de usar a expressão que o pastor Geraldinho Farias, na época pastor lá na Igreja Batista Parque Seleta, em São Bernardo do Campo, eu já até comentei com os irmãos, na Igreja Batista Parque Seleta, ela tem um prédio parecido com esse.
A diferença é que a porta de entrada, ela é lateral, assim, ó. Ela é em ângulo, ela não é central. E ela tem uma rampa, porque o terreno é diferente. Mas fisicamente é muito parecido com essa igreja. E é azul também. E nessa parede aqui, lateral, que também é muito parecida, foi pintado a seguinte frase: Igreja Batista Seleta, uma família de famílias. Era o emblema da igreja lá na década de 90. Eu gosto muito dessa expressão. Nós devemos viver de tal forma que sejamos uma família de famílias. E para que sejamos uma família de famílias, é necessário que cada família aqui esteja intimamente ligada com Deus. Se isso acontecer, querido irmão, querida irmã, ninguém segura a família de Deus. Amém? Com uma oração silenciosa, nós estamos nos despedindo. Estarei lá na porta cumprimentando você, em nome de Jesus.